Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa EBD de férias. Estão preparados para saber o que é que aconteceu com Adão e Eva? Vamos descobrir? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa aula. Prestem bastante atenção e se concentrem nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais uma aula. Obrigada pelas nossas famílias, pelo seu cuidado. Que a história de hoje, Senhor, entre em nossos corações para que a gente aprenda mais um pouco sobre essa sua grande história da criação. Cuida de cada um que está aqui comigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, mas antes de nós começarmos a ver a história de hoje, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na semana passada. Nós vimos sobre a criação do mundo e que Deus criou um mundo perfeito, usando apenas a sua palavra. Lembra que a terra era sem forma e vazia e Deus disse: haja luz. E houve luz, e tudo que ele criou foi usando a sua palavra. Ele criou a natureza, os animais, os céus e a terra, e depois criou algo tão diferente de tudo que ele já havia criado. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e deu a eles duas tarefas. A primeira era de multiplicar e povoar toda a terra. E a segunda era que eles deveriam cuidar muito bem de tudo que Deus havia feito na criação. Mas tinha uma coisa só, que eles não deviam fazer. Eles não deviam comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Na semana passada, nós vimos que tudo que Deus criou era muito bom. Essa história teve um começo muito lindo e muito perfeito sobre tudo que Deus havia criado. Esse mundo, ele não tinha nenhum defeito, não tinha nada de errado. Mas, crianças, no meio dessa história, aconteceu algo muito triste que acabou mudando tudo que nós vimos até agora. Vocês querem saber o que foi que aconteceu? Então prestem atenção na história que nós vamos ouvir agora. A nossa aula de hoje vai ser sobre a segunda parte da história de Deus, que se chama a queda, ou também conhecida como a desobediência de Adão e Eva. Crianças, tudo o que está na Bíblia aconteceu de verdade. E é importante nós prestarmos atenção na aula de hoje, porque foi a partir do que aconteceu aqui que as coisas começaram a mudar. O mundo que era perfeito foi atingido por algo muito triste. E hoje nós vamos saber o que é. Essa parte que eu vou contar para vocês está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 até o 24. Vamos lá então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Crianças,
Deus não disse que eles não podiam tocar. Deus disse que eles não podiam comer desse fruto. Olha o que a serpente falou para Eva. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, conhecimento, tomou do fruto e comeu. Mas olha o problema. Além disso, ela também deu para o marido dela, que também comeu. E de repente, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam sem roupas e ficaram com vergonha. Rapidamente, eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. E durante isso, eles ouviram os passos do Senhor pelo jardim, ficaram com medo e se esconderam de Deus. Nossa, crianças, olha só o que eles fizeram. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou a ele: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi vocês? Sabe o que Adão fez, pessoal? Ele colocou a culpa em Eva e falou para Deus assim: olha, Deus, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sabe, pessoal, Adão e Eva desobedeceram a Deus, ofenderam Ele, comeram do fruto que Deus havia proibido. E toda desobediência tem uma consequência. Igual nós, quando ficamos de castigo ou levamos uma bronca do papai e da mamãe quando fazemos algo que não é para fazer. Com Adão e Eva não foi diferente. Por terem desobedecido e pecado contra Deus, eles tiveram algumas consequências. Deus castigou a serpente, disse para ela que ela rastejaria para o resto da vida, ou seja, ela não teria patas iguais aos outros animais. Ela andaria sobre o seu próprio corpo. Para a mulher, Deus falou que ela sentiria muitas dores quando fosse ter o seu bebê. E para o homem, disse que teria dificuldade de cuidar da terra, de cultivar, e esse serviço seria muito cansativo. Mas sabe o que foi pior, crianças? Deus expulsou Adão e Eva daquele lugar perfeito. E a partir disso, eles não tiveram mais um relacionamento com Deus. Ficaram separados de Deus. Que triste isso, né, pessoal? Eles moravam em um lugar perfeito, conversavam com Deus sempre, mas escolheram desobedecer a Deus. E eles tiveram muitas consequências ruins por causa disso. Que triste, né, crianças? Uma história que começou muito bem, foi afetada por causa de uma desobediência. Pessoal, o pior é que a desobediência de Adão e Eva não afetou só eles, trouxe consequências ruins para todo mundo. A partir dessa desobediência, o pecado entrou nos corações de todos os seres humanos que nasceram depois de Adão e Eva.
As pessoas começaram a não cuidar direito das coisas que Deus havia criado. Não se importavam muito em obedecer a Deus. E assim as coisas começaram a ficar bem difíceis. E até nós também sofremos com a desobediência de Adão e Eva. Mas pessoal, será que essa história vai terminar assim? O que será que vai acontecer? Será que Deus colocou um fim nisso tudo? Ou Ele arrumou uma solução para esse grande problema? Isso nós vamos descobrir só na próxima aula. Então não perca a nossa próxima aula para você saber o que é que Deus vai fazer. Agora é a hora das perguntas. Vamos ver se você prestou atenção na nossa aula de hoje. Qual foi a desobediência de Adão e Eva? Eles não cuidaram do jardim? Comeram do fruto da árvore do bem e do mal? Ou não falaram com Deus? Pensa aí. Muito bem! Se você disse que eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, você acertou. Nossa segunda pergunta. O que iria acontecer com eles se comessem do fruto da árvore do bem e do mal? Eles virariam gigantes? Ficariam espertos? Ou eles morreriam? O que será que iria acontecer, crianças? Muito bem! Se você disse que eles morreriam, parabéns! Você prestou bastante atenção na nossa aula de hoje. Agora é com você. Na semana passada nós fizemos um lindo desenho sobre a criação nesse primeiro espaço. Hoje nós vamos continuar completando o nosso quebra-cabeça. Nesse segundo espaço aqui, nós vamos precisar fazer um desenho sobre a queda, sobre a desobediência de Adão e Eva. Então, peguem aí os seus lápis e escrevam a queda. Se você não sabe escrever, não tem problema. Pede ajuda para algum adulto que está aí pertinho de você. Lembre dessa história, o que foi que aconteceu e faça um desenho para ilustrar a sua parte preferida nela. Não se esqueça depois de tirar uma foto, de nos marcar nas redes sociais ou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Capricha aí, hein, crianças? Depois guarde muito bem a sua folha, porque o nosso quebra-cabeça ainda não está completo. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!